Muito boa tarde. Sob o lema Jornalismo sem medo e sem complacência, celebra-se hoje, 3 de maio, o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Criada pela Unesco em 1993, a data visa celebrar os princípios fundamentais da imprensa e serve como um lembrete para os governos respeitarem o compromisso com a liberdade de imprensa. A data constitui uma oportunidade de prestar homenagem a jornalistas cujas vidas foram destruídas pelo dever, honrar os valores básicos da liberdade de imprensa, avaliar a condição da liberdade de imprensa em todo o mundo e proteger a imprensa contra ataques à independência. Arrancam em junho próximo as obras de construção de 100 casas a serem erguidas em 3 municípios de Nampula no âmbito do projeto Renascer. Avaliado em cerca de 60 milhões de meticais, o projeto do governo é implementado pelo Fundo de Fomento de Habitação com vista a apoiar os jovens e famílias de baixa renda. Em Nampula, o projeto de construção de 100 casas do tipo 0 vai abranger 3 municípios da província, nomeadamente Ribaue, Munapo e a cidade capital. Trata-se de uma iniciativa do governo implementada pelo Fundo de Fomento de Habitação através do projeto Renascer com vista a apoiar jovens e famílias de baixa renda. Visa exatamente atender a população de baixa renda e para os jovens que estão no início de carreira. Então, este projeto é para esses e, como já foi dito aqui, pretende-se construir 100 casas ao nível deste projeto, sendo, neste caso, 40 para a cidade de Nampula, 30 para Ribaue e 30 para Munapo. O governo de Nampula, representado pelo diretor provincial das Obras Públicas, Recursos Hídricos e Habitação, acredita que o projeto poderá impulsionar o desenvolvimento das vilas e cidades em referência. E como sabemos, essa questão da urbanização não é só uma questão de construir para as pessoas irem dormir. Provavelmente já deve ter um plano de urbanização daquela zona. Mas reparando para o projeto, se calhar temos que visitar esse plano de urbanização para poder adequar aquilo que nós queremos. Já os autarcas veem na iniciativa uma alfada de oxigênio que vai contribuir de forma significativa na melhoria de vida dos munícipes. Temos jovens que já receberam suas parcelas e que têm dificuldades financeiras para poder arrancar com sua habitação. Então, olhamos que este projeto das 30 casas é bem-vindo para o nosso município. Acredito que tudo vai dar certo e vai alavancar também, impulsionar aquilo que é a urbanização da nossa vila. Para a concretização do projeto de construção de 100 casas do tipo 0 em 3 municípios da província de Nampula, o Fundo de Fomento de Habitação dispõe de cerca de 60 milhões de meticais. A televisão de Moçambique exibe hoje, a seguir ao Jornal da Tarde, em especial informação, os efeitos da Covid-19 na ilha de Moçambique. Acompanhe um trecho da reportagem do jornalista Júlio Sumail e o repórter de imagem Mário Augusto. Ilha de Moçambique, primeira capital de Moçambique. Ilha de Moçambique é uma cidade insular situada na província de Nampula, região norte do país, considerada em 1991 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, como Patrimônio Mundial da Humanidade. A situação sempre não está boa. Sim. Não vê turistas, nem esses locais não aparecem. Estamos muito mal. Não temos negócios. Então nós, para fazermos negócios, temos que fazer negócios com turistas. Estamos muito mal, mesmo mal. A situação está caótica, a indústria de turismo, não temos mesmo ninguém, estamos mal, mesmo mal. Mas é uma situação que não depende de ninguém, nem do governo, porque o Covid-19 é global. África, Sabani Goiade. É para ver logo a seguir a este Jornal da Tarde. 1.600 agregados familiares beneficiam de kits de abrigo que incluem produtos de higiene
para a prevenção da Covid-19 e cólera na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. O gesto é da Cruz Vermelha de Moçambique, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O kit entregue a cada um dos 1.600 agregados familiares inclui baldes, barras de sabão, frasco de certeza, 2 lonas, mantas, esteira, rede mosqueteira, reservatório para água, panelas, copos, ferramenta diversa como pá, enxada, corda, entre outros. Trata-se da implementação da ação humanitária levada a cabo pela Cruz Vermelha de Moçambique, em Cabo Delgado, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Infelizmente não podemos apoiar todas as populações, aliás todas as famílias, porque não temos possibilidades para tal. Portanto, estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é um universo de 1.600 famílias. Os beneficiários provêm dos distritos assolados por ataques de homens armados nas regiões centro e norte da província. Eu venho do distrito de Macominha. Eu me sinto feliz assim, porque era uma coisa que eu nem esperava, né? Assim que o governo está nos apoiando, né? Eu nem contava com isso. Simbo, ndipaxalela, mwamboni xamu ntenda sana, podina tandevino quem cabe. Não vai vender? Não, nem pensar, não. Nunca imaginei isso. O secretário provincial da Cruz Vermelha de Moçambique assegurou que essa organização vai continuar a buscar apoio junto de parceiros para aliviar o sofrimento de famílias carenciadas. Nós também dependemos de outros doadores. Temos parceiros e não trabalhamos sozinhos. Conforme dissemos logo no início, temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o nosso parceiro. Portanto, é o que nos doou este material aqui, em parceria com a Federação da Cruz Vermelha. Então, acreditamos que quando forem a ver que de fato o que fizemos, embora seja muito importante, ainda não é nada em relação, portanto, tendo em conta o universo das famílias necessitadas. Para facilitar o processo de distribuição, foram constituídos centros em 3 bairros da cidade de Pemba, nomeadamente Cariacó, Paquitiquete e Eduardo Mundiane. Jovens da Rádio Zambeze em Climane criam um protótipo de túnel de desinfecção para prevenir a propagação do novo coronavírus. O equipamento já está em funcionamento e a perspectiva é produzir outras unidades para instalar em zonas de maior risco. O mundo vive hoje uma crise sanitária sem precedentes devido à rápida propagação da Covid-19. As instituições procuram mecanismos para reverter a atual tendência. Na cidade de Climane, um grupo de jovens funcionários da Rádio Zambeze FM criou este túnel de desinfecção para prevenir a contaminação pelo vírus pandémico. O equipamento já está em funcionamento e comporta 3 componentes essenciais: material elétrico, material eletrônico e material hidráulico. No elétrico contém motores, no eletrônico contém sensores, circuitos de sensores para movimento, porque o túnel é automático. Mal que você chega à porta do túnel, ela ativa automaticamente e faz a desinfecção. Assim que sai do túnel, depois de 10 segundos, 20 segundos, ele desativa o sensor. Assim que sair dentro do túnel, ele desativa. E a parte hidráulica, que é a parte que contém as tubagens, os vaporizadores. Então fizemos essa combinação e está aí, deu certo, está funcionando. A cabine de desinfecção está instalada no recinto da rádio e numa primeira fase beneficia funcionários e utentes. A ideia é produzir outras unidades para instalar em locais de maior risco. Mas antes pretendem apresentar o projeto ao governo. Nós convidamos o governo e mostramos o protótipo e de facto está-se a pensar, nesse momento estamos ainda em ideias de ver se conseguimos levar o túnel para os pontos em que for necessário, né, nesse momento. Por essa razão também que nós pensamos em fazer o túnel a um valor muito acessível, para que garanta que qualquer um possa ter o túnel na sua residência ou então nas instituições. A Rádio Zambeze FM possui um laboratório de engenharia para as áreas eletrônica, elétrica e informática. Frelimo oferece máscaras e produtos de higiene aos idosos carenciados em diferentes bairros do município da Matola, província de Maputo, no contexto do combate à Covid-19. A oferta de máscaras, baldes e produtos de higiene é a ação que corporiza a campanha levada a cabo pelo partido Frelimo para evitar que a Covid-19 atinja idosos carenciados no município da Matola. O primeiro secretário do Comitê Distrital, Carlos Zaval, assegura que o ato solidário irá abranger todos os bairros e beneficiando
a mais de 500 idosos. Nesses 12. Tendo em conta que a produção das máscaras é produção local. Essa é um combate de todos nós. Então devemos estar unidos para esse combate desse inimigo invisível nesse momento. A iniciativa do Partido Frelimo ganha corpo graças a contribuições dos membros e empresas baseadas na capital provincial de Maputo. Os donos das empresas são camaradas que têm apoiado 100% está com a Frelimo, tem apoiado naquilo que são as ações da Frelimo. E nesse momento está demonstrando. Seria de apelar a todos os empresários para pôr mão na consciência e ver dentro dos seus orçamentos providenciar uma forma de apoiar as camadas mais desfavorecidas. Agora, para camba está bom, também ele famba mesmo na questão nesse gasto se famba nas, né? De falemino para curar aquele lama de lamangacó. Em apoio a idosos carenciados na luta contra o novo coronavírus, o Partido Frelimo já trabalhou nos postos administrativos do Infulene e Machava. Já no distrito de Nampula, a Frelimo dispõe de 10 máquinas de costura para o fabrico de máscaras caseiras. A iniciativa visa apoiar as famílias desfavorecidas. Trata-se destas máquinas de costura adquiridas pelo Comitê Distrital do Partido Frelimo em Nampula, com o objetivo de produzir máscaras faciais para posterior distribuir a famílias desfavorecidas e acompanhantes de pacientes internados em diversas unidades sanitárias da região. O Partido Frelimo, na cidade de Nampula, no distrito de Nampula, viu que seria bom que fizesse alguma coisa. Procuramos os nossos parceiros, alguns empresários da praça de boa vontade, que abraçaram esta causa, tudo para salvar vidas, para que Nampula salve-se desta grande pandemia. Para o sucesso deste movimento, virado no apoio aos cidadãos desfavorecidos na prevenção à Covid-19, a Frelimo em Nampula conta com um grupo de jovens que confecciona alimentos. É um projeto agregado em que adquirimos as máquinas, contactamos jovens alfaiates que prontamente responderam. Então, as mamás que estão ali estão a garantir a alimentação para que eles mantenham-se ali a produzir as máscaras para distribuir às populações. Hoje distribuíram quantas? Quantas máscaras distribuíram? Hoje distribuímos 400 máscaras, porque iniciamos ontem com a produção, então iniciamos um pouco tarde, apenas produzimos 400. Pensamos que a partir da manhã, na escala de 1000 máscaras que teremos por dia, iremos nos distribuir nas várias brigadas do Partido Frelimo aqui em Nampula, para que a gente abranja o máximo possível lá nos postos administrativos, nas localidades e nos centros de saúde que fazem a cintura da cidade de Nampula. Nesta primeira fase, a Frelimo no distrito de Nampula produz 1000 máscaras por dia. A polícia promete tomar medidas duras contra os proprietários de estabelecimentos de lazer e diversão que continuam a exercer atividades de forma clandestina na província da Zambésia. A polícia já tem o comando provincial desinfetado, incluindo as viaturas no âmbito do combate à Covid-19. Continuam a ser lançados os apelos para o combate ao novo coronavírus. Na Zambésia, a Polícia da República de Moçambique pulverizou cerca de 10 viaturas e o edifício onde funciona o Comando Provincial no âmbito da prevenção da Covid-19, o novo coronavírus. A iniciativa praticamente visa reduzir o máximo possível a nossa condição de propensão à contaminação. Como sabem, nós estamos na via pública fazendo cumprir as normas de restrição. E lá na via pública somos propensos. E uma das formas que encontramos para reduzir esse nível de propensão decorrente da nossa profissão é mesmo esta, uma delas. Há tantas outras, mas esta contribui para que a contaminação reduza no seio da corporação. O diretor da Ordem e Tranquilidade Pública na Zambésia frisou que a corporação vai continuar a ser implacável contra pessoas que continuarem a não acatarem com as recomendações face ao estado de emergência decretado pelo chefe do Estado. A situação das primeiras semanas é diferente das últimas 2 semanas de abril. Já há um acatamento voluntário em muitos e é um processo. Pensamos que esses 30 dias que iniciamos ontem, certamente que o balanço poderá ser mais positivo ainda. E nós estamos no terreno a obrigar as pessoas a cumprirem. Atividades similares vão continuar abrangendo outras instituições públicas
Virgílio Gonçalves, TVM, Calimane. Renamo diz esperar concluir em breve o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração social dos homens residuais. O presidente da Renamo, Ossuf Momad, diz que a conclusão do processo DDR será uma forma de imortalizar o legado de Afonso Dhlakama, falecido a 3 de maio de 2018. 3 de maio, data em que a Renamo recorda a vida e obra de Afonso Dhlakama, homem que perdeu a vida há 2 anos no meio de negociações com o governo para a busca da paz efetiva em Moçambique. Quando nosso ícone tombou, juramos liderar o partido seguindo, inspirando-nos na letra e no espírito, nos seus ideais e seu legado. Por isso, continuamos a negociar com o governo e esperamos muito brevemente concluir com êxito o processo do DDR. O presidente da Renamo diz que a pandemia da Covid-19 impede a celebração da vida e obra de Afonso Dhlakama. Ao celebrarmos esta data, que marca a passagem dos 2 anos, fazemos com tristeza porque preferíamos celebrar os 67 anos do seu aniversário natalício. Mas fazemos-lo com alegria, porque temos o orgulho de termos tido um líder carismático como ele. Afonso Dhlakama morreu a 3 de maio de 2018. Há mais informação para acompanhar neste Jornal da Tarde, logo a seguir ao intervalo. Até já. Voltamos ao jornal imediatamente para a atualização dos dados referentes aos casos do novo coronavírus em Moçambique. Há uma equipa já posicionada no Ministério da Saúde para uma transmissão em direto da conferência de imprensa. Boa tarde. Saudações, estamos na tarde informativa a partir do Ministério da Saúde, onde esta instituição pública partilha com a sociedade os dados mais atualizados sobre Covid-19 dentro e fora do país. No pódio estão os quadros do Ministério da Saúde, nomeadamente a doutora Rosa Marlene, que é a diretora nacional de saúde pública, e também a doutora Ilés, que é o diretor nacional do Instituto Nacional de Saúde. De costume, a doutora Marlene vai liderar esta conferência de imprensa e vamos prosseguir, doutora. Muito obrigada. Mais uma vez, boa tarde para os colegas da comunicação social e também boa tarde a todos os telespectadores ouvintes. Dizer que para a nossa conferência de imprensa hoje acompanha-me o Dr. Ilés, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, colegas da Direção Nacional de Saúde Pública e colegas também do Instituto Nacional de Saúde. Vamos dar início à nossa comunicação diária sobre a situação da pandemia do Covid-19. Para começar, gostaríamos de partilhar que a dinâmica da pandemia do Covid-19 tem estado a variar em diferentes partes do mundo. Se, por um lado, os países da Europa, da Ásia, demonstram uma tendência para a redução de novas infecções, infelizmente, o continente africano continua a registrar um crescimento preocupante, tanto de novas infecções como de óbitos. Em Moçambique, Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, comunicou a prorrogação do estado de emergência por mais um mês e que isto significa que o combate do Covid-19 carece ainda de muitas ações, contudo, estas ações dependem de cada um de nós. Portanto, se cada um de nós tomar as medidas de prevenção que diariamente nós comunicamos e que também são comunicadas por os órgãos de comunicação social e também por outros meios, nós de facto conseguiremos ter os resultados que são almejados com a prorrogação da emergência. Portanto, o que se pretende de facto com a prorrogação da emergência é que nós consigamos
atrasar o pico, termos menos pessoas infectadas e conseguir impedir o colapso social, o colapso econômico, o colapso financeiro e também o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Quanto menos estivermos infectados, melhor será a gestão da pandemia do Covid-19. Daí que é importante que cada um de nós evite, no máximo, contaminar ou ser contaminado por outro. É neste contexto que o Ministério da Saúde reitera a necessidade de cada indivíduo, de uma forma séria e de uma forma responsável, colaborar e tomar as medidas de prevenção do Covid-19 prevista no Decreto Presidencial 11/2020, de 30 de março, e que foram prorrogadas por mais um mês. Primeiro, pedimos para que os que não trabalhem fiquem em casa. Este é o nosso pão de cada dia. O vírus não anda, o vírus não voa, nós é que transportamos o vírus. Portanto, aqueles que já estão infectados transportam o vírus, não necessariamente doentes, mas porque a maior parte são assintomáticos, e aqueles que ainda não estão contaminados podem ser contaminados, daí que temos que ficar em casa. Voltamos a repetir que a prorrogação do estado de emergência por mais 30 dias não são férias antecipadas, não é bônus, temos a obrigação de ficar em casa para nós impedirmos a transmissão do Covid-19. Lavar as mãos com água e sabão, outra medida, ou concisa, ou usando um detergente. Sempre que tossir ou espirrar, observamos a etiqueta da tosse, tapar a boca e o nariz com o antebraço, ou usar um lenço que depois podemos descartar, ou usar um lenço que depois temos que imediatamente lavar com água e sabão, e após isto, obviamente, lavarmos efusivamente as mãos com água e sabão, ou cinza, ou usando desinfetante. Temos que evitar um hábito que é comum, de tocarmos na boca, no nariz e nos olhos, sem termos lavado as mãos, daí que a lavagem das mãos deve ser permanente. Não abraçar, não dar beijinho, não apertar a mão, não podemos, não devemos nunca, neste momento, apertarmos as mãos, abraçar uns aos outros, e temos que ter atenção muito especial em relação às criancinhas, que muitas vezes, emocionalmente, sem controlarmos os instintos, temos o hábito de abraçar, apertar e dar beijinhos. Evitar locais com aglomerados populacionais, sim. Temos que evitar, no máximo, está permitido por lei que estejamos unicamente 20 pessoas, e quando assim estivermos, temos que usar a máscara, e para além de usar a máscara, temos que observar o distanciamento social, que é de 1,5 metro de distância um dos outros, até o máximo que a gente puder, que isso é o mais desejável. O uso da máscara é obrigatório quando nós estamos em aglomerados populacionais, quando nós estamos nos carros, nos transportes públicos, mesmo no transporte privado ou pessoal, quando tivermos mais pessoas no carro, e em todos os locais fechados, superfícies, supermercados fechados, nem que nós chegamos a 20 porque é difícil contar, temos que usar máscara. E para, de facto, reforçar a nossa responsabilidade na redução da transmissão do Covid-19, devemos usar máscara sempre que sairmos de casa. Tem obrigatoriedade do uso em locais próprios, sim, mas a demonstração da cidadania de cada um de nós em relação à prevenção do Covid-19 é cada um de nós usar a máscara sempre que estiver fora de casa. E como é que nós estamos no mundo em relação à situação do Covid-19? Dizer que temos um cumulativo de quase 3.500.000 pessoas neste momento que vivem com Covid-19, e destas um pouco mais de 95.000 contraíram a infecção nas últimas 24 horas, registrando um aumento de 2,7% em relação à nossa partilha de ontem.
Também existe um cumulativo de óbitos, aproximadamente de 200 e 500 mil óbitos, dos quais 5.255 ocorreram nas últimas 24 horas. Para nossa satisfação, o número de recuperados globalmente tem vindo a aumentar de uma forma positiva, e tendo neste momento um cumulativo de um pouco mais de 1.126.000 pessoas previamente infectadas por Covid-19 no mundo, que neste momento encontram-se completamente recuperadas. E isto significa um aumento nas últimas 24 horas de um pouco mais de 2%. Não tinha visto. E como é que nós estamos no nosso continente? Dizer que a África registrou até o momento um pouco mais de 42 mil pessoas infectadas com Covid-19, dos quais cerca de 2 mil pessoas foram diagnosticadas nas últimas 24 horas. É esta subida que é muito preocupante. Se olharmos para os dados de ontem, significa um aumento de 4,8% em relação à nossa última comunicação. Também no nosso continente ocorreram um pouco mais de 1.750 óbitos, sendo que 65 óbitos nas últimas 24 horas, o que significa também um aumento de 3,8% em relação à informação que partilhamos ontem. O total das pessoas recuperadas pelo Covid-19 em África, temos um pouco mais de 14 mil pessoas recuperadas. Importa referir que cerca de 769 foram recuperadas nas últimas 24 horas, também o que significa um ligeiro aumento em relação à nossa comunicação de ontem. Agora, como é que nós estamos no nosso país? Dizer que em Moçambique nós contamos neste momento com um pouco mais de 576 mil pessoas que foram rastreadas a uma possível infecção de Covid-19, e destas um pouco mais de 12 mil pessoas passaram por quarentena. E até o momento continuamos com 1.009 pessoas em quarentena, portanto, em seguimento clínico para acompanhamento da evolução após suspeita de infecção de Covid-19. E nós, como estamos em relação à evolução do Covid no país, dos números atuais, dizer que no período entre 27 de abril e 30 de maio, nós testamos 706 amostras, portanto, mais 136 amostras que a semana anterior. À altura aqui, o número de testes cifrou-se em 570 amostras de casos suspeitos. Portanto, temos vindo a aumentar a nossa capacidade de testagem e de respostas ao desafio em relação ao acesso à testagem laboratorial. Dos testes que nós realizamos esta última semana, só para recordar, 4 resultaram negativos. Portanto, nesta última semana tivemos 4 testes positivos, aliás, contra 37 da semana anterior. Portanto, comparando esta semana com a semana anterior, na semana anterior tivemos mais casos positivos. Entre os casos positivos notificados até o momento, dizer que 10% dos casos que nós temos estado a reportar são importados e 71% dos casos que nós notificamos são de transmissão local. Atualmente temos 61 casos ativos, não é, que ainda estão a ser seguidos, e 18, cerca de 22% de casos recuperados. Gostaríamos de frisar que, até o momento,
não temos registro de nenhum óbito. Em termos de idade, depois o Dr. Ilés vai apresentar mais minuciosamente esses dados, dizer que o maior número de casos foi registrado na faixa etária de 35 a 44 anos e no sexo masculino. Se nós olharmos para os dados por sexo, né, a semelhança da última semana, a semana anterior notificou casos maioritariamente do sexo masculino. 17 dos 30 casos que nós notificamos. 17 e 30 casos que nós notificamos nesta semana e na semana anterior. Atualmente temos em seguimento em todo o país 183 contactos, portanto, desses casos que nós referimos, dos quais 149 estão na província de Cabo Delgado, 21 na cidade de Maputo e 13 na província de Maputo. Olhando para o número de testes, dizer que o Laboratório de Referência Nacional do Instituto Nacional de Saúde, Emarraquém, até hoje, dia 3 de maio, testou 2.466 suspeitos, dos quais 129 nas últimas 24 horas. Dos novos casos testados no Laboratório Nacional de Referência, 128 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e um revelou-se positivo para a infecção de Covid-19. Das amostras que foram testadas no laboratório de referência nas últimas 24 horas, dizer que 95 amostras são de Cabo Delgado, 10 são da Zambésia, 13 são de Inhambane, 11 da cidade de Maputo. As 95 amostras que recebemos e foram testadas estão de Cabo Delgado, todas elas estão relacionadas com a investigação em curso em Anfunge. Assim, no nosso país, atualmente contamos com 72 casos de Covid-19 positivos, portanto cumulativos, 80, aliás. 80. São 80. 80 casos, são 80. 80 casos de Covid-19 registrados cumulativamente, dos quais 72 da transmissão local e 8 importados. Dando mais informação sobre os casos, dizer que o caso novo aqui reportado é decorrente da testagem massiva em Cabo Delgado, distrito de Palma, localidade da Funge. O mesmo não apresenta sintomatologia e, por isso, encontra-se em isolamento domiciliar. Referir que este nosso novo caso é do sexo masculino, como dissemos, na faixa etária dos 25 aos 34 anos, e é funcionário da Total no campo de Afunge. E, como sempre, neste momento decorre o processo de mapeamento dos contactos deste novo caso. E é importante referir que este caso é do nacional, portanto, em nacionalidade moçambicana. Em termos de distribuição de casos positivos ao longo do nosso país, gostaríamos de partilhar que 58 casos positivos são da província de Cabo Delgado, obviamente, maioritariamente é a Funge, do acampamento da Funge, 17 cidade de Maputo e 5 província de Maputo. Em relação à informação sobre os recuperados, gostaríamos de informar que registramos mais um caso de Covid-19 recuperado e trata-se do 4º caso da província de Maputo. Assim sendo, neste momento contamos com
19 pessoas previamente infectadas por Covid-19 que neste momento estão completamente recuperadas da infecção, reforçando que não temos nenhum registro de óbito relacionado com Covid-19. Então, tendo dito isto, muito obrigada pela atenção e a passar a palavra ao meu colega Dr. Ilés, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde. Dr. Ilés, por favor. Muito boa tarde. Vamos aqui fazer a nossa análise da situação epidemiológica que partilhamos com a sociedade moçambicana aos domingos. E se eu puder ter o próximo slide, só favor. Mostra o conteúdo da apresentação. Então, como sempre, vou primeiro fazer uma análise da evolução da epidemia na nossa região e, a seguir, então, irei descrever como é que nós estamos com a situação epidemiológica no nosso país, olhando para casos positivos, recuperados e fazendo um sumário de como decorre a investigação em Afungi. O próximo, por favor. Então, este gráfico mostra a evolução das curvas epidemiológicas na nossa região. Como vem, ainda há uma dominância grande da epidemia na África do Sul, que registra 75% dos casos da nossa região. A África do Sul, neste momento, registra perto de 6.000 casos já, dos quais 304 nas últimas 24 horas. Portanto, a África do Sul, só nas últimas 24 horas, registrou mais casos que Moçambique durante esta epidemia toda. Na África do Sul existe transmissão comunitária, portanto, há transmissão ao nível da comunidade. Em África, outros países que apresentam transmissão comunitária, neste momento, são a Argélia, a Nigéria, Guiné-Conakry, Burkina Faso, Maurícias e Tunísia. O próximo slide, por favor. Nós retiramos aqui a curva da África do Sul para que as outras curvas possam ser vistas com mais detalhe. E aqui, então, destacamos as curvas de Maurícias, da República Democrática do Congo, da Tanzânia, de Madagascar, da Zâmbia e de Eswatini. Faço notar que em Eswatini agora já tem 106 casos, 6 dos quais nas últimas 24 horas, e em Eswatini este número de casos é muito significativo porque a população do Eswatini é uma população relativamente pequena. Em Eswatini também registram-se aquilo que nós chamamos de casos esporádicos, portanto não há transmissão comunitária, são casos esporádicos. Os outros países da nossa região também, à semelhança de Eswatini e de Moçambique, são países que registram casos esporádicos. Nos outros países da região, nós temos observado até agora entre 16 e 109 casos esporádicos, nos países vizinhos a nós, portanto, com exceção da Tanzânia, que tem um número mais alto de casos. A Namíbia é um país que registrou apenas 16 casos e está há 26 dias sem registrar um caso. O próximo slide, por favor. Aqui nós colocamos o número de casos por milhão de habitantes. Como os países têm populações diferentes, para se fazer uma comparação entre os países é útil utilizar alguma espécie de normalização dos dados. Então, nós calculamos o número de casos por milhão de habitantes desse país. Vem, então, que nos países aqui da nossa região, os países que apresentam uma maior taxa de transmissão são a África do Sul e o Eswatini, que são dois países vizinhos nossos. O próximo slide, por favor. Aqui nós fazemos a mesma apresentação, portanto, a apresentação do número de óbitos por milhão de habitantes.
E aqui também vemos que a África do Sul é o país que tem o maior número de óbitos por milhão de habitantes, seguindo-se depois o Eswatini. Moçambique e Namíbia são os países que não registraram nenhum óbito até então. O próximo, se faz favor. Esta curva mostra o número de testes que nós realizamos no país desde que começamos a testar em meados de março até hoje e o número de casos positivos. As barras em azul mostram o número cumulativo de testes feitos e as barras cor-de-rosa mostram o número de casos positivos que nós registramos. Portanto, nós estamos até agora com 2.466 testes realizados e 80 casos positivos. O próximo slide, por favor. Nós aqui apresentamos o número de testes realizados por semana epidemiológica. Volto a recordar que a semana epidemiológica ela inicia no domingo e termina no sábado seguinte. Portanto, a última semana epidemiológica terminou ontem e hoje começa uma nova semana epidemiológica. Portanto, nós aqui vemos que o número de testes que nós temos vindo a realizar tem crescido substancialmente. Na semana epidemiológica que findou ontem, realizamos 763 testes contra 623 da semana epidemiológica anterior. E depois a última barra, que é mais pequena, que diz 129, é o número de testes que foram realizados, reportados hoje, que é o início de uma nova semana epidemiológica. O gráfico à direita mostra o motivo da testagem e em cor-de-rosa vocês veem que a maior parte da nossa testagem é dirigida a suspeitos e seus contactos e cerca de um quarto diz respeito àquilo que nós chamamos de vigilância ativa. A vigilância ativa é uma espécie de vigilância sentinela que nós fazemos em algumas unidades sanitárias do nosso país, em todas as províncias, onde testamos os casos com doença respiratória grave e também, nas últimas 2 semanas, começamos a testar alguns casos de doença respiratória ligeira. Por que é que nós fazemos isso? Fazemos isso porque queremos ver se há indivíduos que são infectados pelo coronavírus, que desenvolvem uma doença respiratória e que vão ao hospital. Portanto, ao nível dessas unidades sanitárias, nós fazemos essa vigilância sentinela para detectar se há ou não uma transmissão ativa do coronavírus ao nível das nossas comunidades. O próximo slide, por favor. Este gráfico mostra a proveniência das amostras por província. E nós vemos aqui que a maior parte das amostras que nós testamos até hoje vem da cidade de Maputo província e de Cabo Delgado, mas começamos a registrar um incremento da testagem também a ser realizada em outras províncias do país, muito à custa da chamada vigilância ativa, onde nós, ao nível de algumas unidades sanitárias, como eu expliquei, testamos os doentes com doença respiratória grave e em algumas unidades sanitárias também doença respiratória ligeira, para ver se detectamos presença do coronavírus. O próximo slide, por favor. Este gráfico mostra o número de casos por semana epidemiológica e nós vemos que até a semana passada registrávamos um número crescente de casos. No entanto, na semana epidemiológica que findou ontem, registramos menos casos quando comparados com a semana anterior. Portanto, na semana epidemiológica que findou ontem, registramos 9 casos, na semana anterior registramos 35 casos. Este tipo de curva epidemiológica é típica de um país que registra casos esporádicos. Como em Moçambique nós pensamos que não temos transmissão comunitária,
e temos casos esporádicos, este tipo de curva é típica, onde em algumas semanas registramos um número alto de casos, mas na semana seguinte podemos registrar um número menor de casos. Depois, a última barra que diz 1 é o dia de hoje, onde nós reportamos um caso. O slide seguinte, se faz favor. Este slide mostra os mapas da localização dos casos. O mapa da esquerda é a província de Cabo Delgado, onde nós vemos 49 casos em Palma e 7 casos em Pemba. E o gráfico da direita mostra, então, o mapa da cidade e província de Maputo, onde nós vemos 5 casos na província de Maputo e depois 19 casos na cidade de Maputo. Aqui, o próximo slide, se faz favor. Aqui, neste slide, nós mostramos o perfil dos casos positivos em Moçambique, os 80 casos que estão diagnosticados até hoje. O primeiro gráfico, no canto superior esquerdo, mostra a distribuição etária e por sexo dos casos positivos. Há uma predominância de casos no sexo masculino, porque uma grande parte da nossa epidemia é dominada pelo número de casos que vem de Afungi, um acampamento onde trabalham predominantemente homens. Do lado direito tem a distribuição das nacionalidades e nós temos aqui 12 nacionalidades diferentes, casos em 12 nacionalidades diferentes e também a maior parte dos estrangeiros que estão aqui listados no gráfico, que estão infectados, são pessoas que trabalham no acampamento em Afungi. O próximo slide, por favor. Este slide compara as características dos positivos nas últimas 2 semanas epidemiológicas. Portanto, à esquerda é a semana epidemiológica anterior e à direita é a semana epidemiológica que terminou ontem. Então, nós na semana epidemiológica anterior tínhamos 35 casos, todos eles relacionados com a investigação em Afungi. E nesta semana epidemiológica que terminou ontem, nós temos 9 casos, dos quais 8 relacionados com a investigação em Afungi, mas um que nós ainda estamos a investigar para perceber melhor a cadeia de transmissão. Faço notar aqui que, apesar de nós termos tido menos casos na semana epidemiológica que terminou ontem, nós temos 2 casos na cidade de Maputo, onde nós pensávamos que já não tínhamos mais cadeias de transmissão ativas. Estes 2 casos na cidade de Maputo vêm nos chamar a atenção para a necessidade de vigilância contínua na cidade de Maputo e para também chamar a atenção para o facto de que podem haver cadeias de transmissão que não são detectadas de imediato. Portanto, chamando a atenção para o cumprimento das normas de prevenção na cidade de Maputo também. O próximo slide, por favor. Este slide sumariza as características dos recuperados, não inclui o recuperado que foi anunciado hoje pela doutora Rosa Marlene, mas mostra que na última semana nós tivemos 9 recuperados, com aquelas características que estão ali listadas, como a maior parte dos nossos casos são casos ou assintomáticos ou casos ligeiros, nós esperamos que todos os casos diagnosticados até hoje em Moçambique sejam recuperados. Dos 9 recuperados a semana epidemiológica que findou, 4 são de Afungi, 2 estão em Pemba, 2 na província de Maputo e 1 na cidade de Maputo. O próximo slide, por favor. Para terminar, queria fazer uma atualização da investigação que decorre em Afungi. Esta curva epidemiológica mostra o papel que tem
os casos relacionados com a fungi na nossa epidemia. Em amarelo estão os casos positivos que não estão relacionados com a fungi. Em cor-de-rosa estão os casos relacionados com a fungi. Então vocês veem que essa nossa curva epidemiológica é fortemente dominada pelos casos que têm a ver com a investigação em a fungi. O próximo slide, por favor. Este slide tem dois gráficos. O gráfico da esquerda mostra o número de casos diagnosticados por dia na investigação em a fungi, portanto os 68 casos que temos relacionados com a fungi. E o lado direito, este gráfico de PISA, mostra a localização dos casos positivos relacionados com a fungi, onde vemos que a maior parte destes casos encontram-se no acampamento em a fungi. O próximo slide, por favor. Este é o meu último slide. Só para atualizar sobre como está a decorrer o plano de testagem em a fungi. Este acampamento em a fungi, no início do processo de testagem, no dia 1 de abril, tinha 880 funcionários. Destes foram testados até agora 560, dos quais há um número importante de positivos. Nós ainda temos 320 funcionários por testar e prevemos que o último dia de colheita de amostras para testagem será no dia 5 de maio e depois, então, a partir daí, iremos finalizar este processo de testagem em a fungi e prosseguir com os trabalhos de desinfecção e eliminação de vírus ao nível deste acampamento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Ilés, por esta informação. Assim, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que não tenhamos sido suficientemente elucidativos e para algumas questões também. Quem começa? Boa tarde. Para saber se, relativamente ao caso a fungi, se estamos com 320 funcionários por testar, pode-se considerar que, tendo em conta que a última semana, portanto, epidemiológica registrou uma redução de casos, está-se a conseguir quebrar, portanto, o ciclo de contaminações ao nível deste acampamento. A segunda questão é, se anteriormente se disse que a total tinha cerca de 13 acampamentos, e neste momento estamos a falar só de um acampamento, qual é a situação dos trabalhadores que operam em outros acampamentos? Obrigado. Alô? Boa tarde, é Dérico Caldeira, da Verdade. Pois, muitas coisas. Em relação aos casos cumulativos na cidade de Maputo, os números que a doutora atualizou há bocadinho não batem com os números que estão na apresentação do Dr. Ilés. Se eu bem percebi, a doutora disse que cumulativo na cidade de Maputo eram 17, na apresentação do Dr. Ilés estão 13 mais 3 mais 3, portanto são 19. Queria clarificar esses números, que já andamos nisto há uma semana, com estes números distorcidos. Em relação ao curado da cidade de Maputo, de província de Maputo, enfatizou o quarto curado, mas pelo histórico até ontem já tinham sido curados 4 na província de Maputo. Eu inclusive perguntei se tinha ficado apenas um infectado positivo na província de Maputo e foi-me esclarecido que só havia um. Portanto, queria perceber quantos curados é que há na província de Maputo e quantos positivos é que ainda existem na província de Maputo. O Dr. Ilés, não sei se podia nos dar aqui uma explicação, por que razão é que nós temos maior número de casos testados na cidade de Maputo quando a transmissão está ativa na província de Cabo Delgado. Embora os números ali não sejam precisos de qual é a diferença, mas parece ser significativa. Há muitos mais casos testados na cidade de Maputo, onde aparentemente a questão está mais ou menos
melhor, enquanto que em Cabo Delgado os números são bem menores de testados. Este caso da cidade de Maputo, que mencionou que não está ligado com a Fungi, queria perceber, até este momento, sabem que não está ligado à Fungi porquê? Porque nunca esteve em a Fungi e porque nunca teve nenhum contacto com ninguém da Fungi, ninguém da Total, ninguém de Cabo Delgado. Queria ter isto bem claro. E uma última questão, há um número de 1843 trabalhadores que estavam em Fungi, que saíram da Fungi na última semana de março, portanto, antes da descoberta do caso Index. Eu queria tentar perceber se, dos casos cumulativos testados durante o mês de abril, quantos é que já foram a estes trabalhadores que saíram da Fungi durante a última semana de março? Não sei se ficou clara esta última questão. É tudo? Ok, doutor Luís. Muito bem, obrigado pelas questões. Após o diagnóstico do primeiro caso vindo do acampamento de Afungi, foram imediatamente estabelecidas ao nível dos acampamentos medidas de quarentena. E este facto levou com certeza à quebra das cadeias de transmissão que se haviam instalado dentro daqueles acampamentos. Portanto, sim, nós estamos em crer que os ciclos de transmissão dentro dos acampamentos foram quebrados e por isso temos cada vez menos número de casos positivos a vir do acampamento. Agora, nós estamos a trabalhar nos 3 acampamentos da Total. Portanto, são 3 os acampamentos são adjacentes uns aos outros, eles partilham alguns recursos físicos e humanos e, por isso, nós consideramos estes acampamentos como um local epidemiológico único e é nessa base que nós estamos a trabalhar. Por que há mais casos testados em Maputo que em Cabo Delgado? Bem, em Maputo nós instalamos a vigilância ativa há mais tempo que no resto do país e, portanto, uma parte substancial dessas amostras também vem da vigilância ativa. Por outro lado, algumas das cadeias de potenciais de transmissão na cidade de Maputo envolviam um número maior de contactos e, portanto, o número de testes na cidade de Maputo é mais alto por causa disso. Portanto, por causa da atividade há mais tempo da vigilância ativa na cidade de Maputo e, por outro lado, porque as potenciais cadeias de transmissão pelo número de contactos eram maiores na cidade de Maputo, o que é de esperar numa cidade com as características que Maputo tem. O caso da cidade de Maputo, que está em investigação, nós sabemos que ele não está relacionado com a Fungi por causa de entrevistas que temos feito e do trabalho de rastreio de contactos que está em curso. É um indivíduo que nunca esteve em a Fungi, não trabalha em nenhuma empresa que tem relação com a Fungi e neste momento decorre o processo de investigação epidemiológica para nós percebermos como é que este indivíduo ficou infectado. Isto chama a nossa atenção para o facto de que as cadeias de transmissão podem ocorrer de forma invisível e por isso estão implementadas as medidas de nível 3 no nosso país. Portanto, é fundamental que as pessoas percebam que uma parte significativa dos casos são casos ou com sintomatologia ligeira ou então são assintomáticos e, portanto, nós não sabemos quem está infectado pelo vírus e por isso é
precise cumprir com as normas de distanciamento social e com as medidas de higiene que estão decretadas pelo governo. Quanto aos casos que saíram de Afungi antes de haver sido diagnosticado o primeiro caso, estes casos saíram não na última semana de março, mas saíram ao longo do mês de março. Portanto, entre 1 e 31 de março, este é o número que saiu. E estes indivíduos foram contactados, todos eles quase já, e entre estes foram selecionados para testagem com base numa entrevista a alguns, e esse processo de testagem decorre e o processo de vigilância epidemiológica destes casos continua a decorrer. Finalmente, a discrepância dos números na cidade de Maputo, 17 versus 19, isto tem a ver pela maneira como nós fazemos a contagem e é necessário nós fazermos uma harmonização. Portanto, não há mais casos, é só é a maneira como os casos são contados, dependendo de onde foram notificados ou de onde estão localizados. Portanto, há uma diferença metodológica que nós vamos harmonizar. Penso, doutora Rosa Marlene, que eu respondi às questões que me foram colocadas. Se calhar um dado para clarificar, foi referido que temos pouco mais de 1000 pessoas em quarentena atualmente, e vimos no passado que o que veio a volumar os casos positivos são as pessoas tidas como contactos. Destes 1000 em quarentena, quais são os que são realmente contactos em acompanhamento atualmente? Dizia que foi referido aqui hoje que já ainda temos cerca de 1000 pessoas em quarentena. E gostaria de saber, dessas 1000 pessoas, para além dos casos de vigilância ativa, quais são os casos que são efetivamente contactos das pessoas já infectadas? Bem, a nossa contagem é feita de forma diferente e, portanto, nós podemos trazer a resposta na conferência de imprensa da manhã, que é para apresentar nessa perspectiva que foi questionado. Doutor, só uma insistência. Nestes números de quarentena, estamos a falar de quarentena atual, estamos a falar de 1000 e poucos. Nestes 1000 e poucos estão incluídas os moçambicanos ou as pessoas que estão em Moçambique que saíram de Afungi durante este mês de março? Também estão todos em quarentena? Não, esses não são considerados como estando em quarentena, é um processo que é feito de forma paralela. Então, estão livres a terem a sua vida normal? Estão sob vigilância das autoridades sanitárias locais e todos aqueles que foram identificados como necessitando de acompanhamento mais próximo estão a ser acompanhados. Alguns foram selecionados para ser testados e esse processo decorre neste momento. Para alguns já está completo, para outros ainda decorre. Faço notar que alguns desses indivíduos saíram do acampamento no dia 1 de março, portanto faz 2 meses que saíram do acampamento e, portanto, hoje não faz sentido colocar esses indivíduos em quarentena. O que faz sentido é fazer uma investigação epidemiológica destes indivíduos, dos seus contactos, e é isso que está a ser realizado. Muito bem, muito obrigada. Acho que todas as questões foram respondidas. Para terminar, gostaríamos de primeiro agradecer a colaboração e aproveitar esta ocasião para, uma vez mais, em nome do Ministério da Saúde, pedirmos para que as pessoas se mantenham em casa. Infelizmente, o que nós temos vindo a
a notar é que temos cada vez mais pessoas em casa, em veículos, a pé, autocarros. E nós pedimos às autoridades locais para que, de facto, implementem as medidas com vista a conseguirmos os resultados que se desejam que o país alcance através da prolongação do estado de emergência proclamado por Sua Excelência o Presidente da República. Portanto, os dirigentes municipais que têm os grandes aglomerados, nós continuamos a ver pessoas fora de casa, Nampula, Quilimane, Maputo cidade, Maputo província, Beira, só para dar alguns exemplos. Então, nós pedimos aos presidentes e às autoridades locais para que, de facto, nos empenhemos para mudarmos completamente a fotografia que nós estamos a dar dos nossos territórios e que isso não está a contribuir para que, de facto, consigamos prevenir o alastramento da epidemia do Covid-19. Voltamos a referir que o uso da máscara fora de casa não é obrigatório, mas nós pedimos qualquer cidadão que se ponha à rua que use máscara. Por quê? Porque nós sempre dissemos que a infecção de Covid-19, em 80% dos casos, não tem sintomatologia. E como notamos hoje, temos transmissões em locais antes inesperados, o que significa que o vírus está a circular. Então, nós, encarecidamente, pedimos aos colegas das outras áreas para que, de facto, trabalhemos em conjunto para tirarmos as pessoas da rua. Individualmente, voltamos a reforçar, cada um de nós, se não tem trabalho obrigatório, se não tem compromisso inadiável, por favor, ficar em casa. E quando tiver que sair de casa, use máscara. Independentemente da atividade que estiver a fazer, use máscara. Está a andar no jockey, está a correr, usar máscara. Obviamente que vamos reforçar que o uso das máscaras é obrigatório, sim, nos aglomerados, nos transportes, nos mercados, mas para qualquer um de nós é sinal de cidadania usar máscara sempre que estivermos fora de casa. Tendo dito isto, muito obrigada em nome do Ministério da Saúde e voltamos a encontrar amanhã às 16 horas. Está apontada a informação transmitida pelos quadros do Ministério da Saúde, dando a indicação daquilo que são os dados atuais da Covid-19 em Moçambique e também pelo mundo fora. De recordar que o Instituto Nacional de Saúde, desde o início deste processo, portanto, do controle epidemiológico, já fez a testagem a 2.466 pessoas, repito, 2.466 pessoas, das quais 129 foram, portanto, nas últimas 24 horas. E destas 129 pessoas testadas nas últimas 24 horas, uma pessoa testou positivo para a Covid-19, aumentando-se assim os casos positivos de 79 para 80. É um homem moçambicano com idade entre 25 e 35 anos de idade, portanto, e é trabalhador do acampamento da Total em Afunge, na província de Cabo Delgado. De referir que neste momento as autoridades da saúde confirmam a existência de cerca de 1.009 pessoas em quarentena em todo o país e destas cerca de 200 pessoas são pessoas que contactaram, portanto, como doentes positivos de Covid-19 que foram mapeados e que estão a receber o devido acompanhamento pelas autoridades sanitárias, sendo que 149 estão na província de Cabo Delgado, 21 contactos em Maputo e 13 em Maputo província, 21 em Maputo cidade. Outra informação relevante é que as autoridades da saúde notificam que em África os casos de Covid-19 positivos tendem a aumentar, inclusive também os óbitos, o que preocupa, portanto, a todas as nações africanas. E há apelo para que se faça tudo para evitar, portanto, situações catastróficas nestes países africanos, incluindo Moçambique. Há uma referência de que o vírus não anda sozinho, é transportado pelas pessoas, pelo que ficar em casa é uma medida eficaz para evitar uma possível propagação da Covid-19. Há também a recomendação de se lavar as mãos e observância do distanciamento social já recomendado de 1,5 metro ou um pouco mais que isso. O uso de máscaras sempre que se estiver fora de casa é sempre recomendado. Para já prometemos trazer mais informação nos próximos blocos informativos e muito boa tarde. Está já feito o resumo pelo jornalista Cremildo Lipanco. Obrigado, Cremildo, por estes dados mais sucintos relativamente aos casos do coronavírus em Moçambique. Prosseguimos então com este Jornal da Tarde
Inspeção Nacional de Atividades Econômicas diz que há muita gente nas barracas e a deambular pelas ruas sem obedecer às regras impostas pelo decreto do estado de emergência. A INAI volta a apelar ao cumprimento rigoroso das medidas. Na sequência do estado de emergência, é decretado o encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados, ou redução da sua atividade e elaboração. No terreno, a realidade é diferente. A INAI diz que há muita gente nas barracas, há festas nos quintais, violando as regras do estado de emergência. O que tem acontecido nesses últimos dias é haverem festas privadas, as pessoas aglomerarem-se em casas particulares, nos bares fora da cidade de Maputo, no caso da cidade de Maputo, no caso das províncias, as pessoas que não estar nos bairros fora das cidades, onde é difícil acesso das autoridades. O estado de emergência foi prolongado até o final do mês. E nesses dias de exceção, muita coisa nova vai surgindo nas nossas instituições. É o caso deste túnel para desinfecção na Baixa da cidade de Maputo. O equipamento doado por voluntários da comunidade maometana de Maputo ajuda a reduzir a possibilidade de contaminação dos profissionais da INAI que atuam na fiscalização das medidas impostas para o combate ao coronavírus. Estamos aqui na INAI com a oferta de mais um túnel que será feito agora e também de 1000 máscaras à instituição aqui, a INAI, de forma que eles também sejam protegidos ao saírem ao terreno para poderem fazer outro trabalho de inspeção no âmbito da prevenção no estado de emergência. Todos os dias aumentamos as equipas, estamos a redobrar esforços no sentido de garantir que as medidas definidas pelos decretos, o presidencial e os outros decretos, sejam cumpridas as medidas definidas nestes decretos. Então é preciso que a INAI esteja sempre no terreno para garantir o cumprimento destes aspectos. Para além deste túnel, a INAI recebe 1000 máscaras de proteção para distribuição na cidade capital. Foram detectadas pela Inspeção Ambiental 11 obras de construção convencional em zonas de proteção parcial ao longo da costa marítima em Inhambane. A secretária do Estado recomenda a criação de uma comissão do pelouro da área para harmonizar os procedimentos que regem o setor ambiental. São mais de 700 quilómetros de linha de costa marítima que fazem de Inhambane uma das maiores referências turísticas do país. E é deste potencial que os pedidos de uso e aproveitamento de terra por parte dos investidores não param. Mas nem sempre são obedecidas as regras ambientais. Temos a lista dos projetos, são mais ou menos 11 projetos, que esses projetos já têm a licença de construção, já têm o direito do uso e aproveitamento da licença especial, mas de acordo com a lei do ambiente, no seu artigo 15, a licença de construção precede a licença, qualquer tipo de licença. Neste caso estamos a falar da licença de construção, que essa licença só poderia ser emitida após a verificação ou aprovação da viabilidade ambiental. Para que não se quebre os procedimentos legais no uso de terra na zona de proteção parcial, o governo provincial juntou todos os pelouros que trabalham nesta área. A maior recomendação que sai deste encontro é, na realidade, criarmos uma comissão técnica que faça todo um processo harmonizado da avaliação dos projetos. Pensamos que, havendo esta comissão, as instituições poderão interagir de uma forma contínua e garantimos que saiamos do trabalho da comissão harmonizados e que vai facilitar, então, a aprovação dos projetos submetidos. Para a constituição da comissão, farão parte representantes dos governos dos distritos do litoral, presidentes dos municípios, técnicos do turismo e do pelouro do ambiente. Já está na localidade de Carapira, distrito de Monapo, em Nampula, a equipa multissetorial criada pelo Comando Provincial da PRM com vista a apurar as causas do incêndio que deflagrou 9 casas.
24 horas depois do incêndio que deflagrou 9 casas na localidade de Carapira, distrito de Munapo, em Nampula, a equipa multissetorial criada pela Polícia da República já se encontra no local do incidente para apurar com precisão a veracidade dos fatos. Sim, nós vamos descobrir quais são as intenções depois de termos identificado os próprios autores. Eles vão nos revelar quais eram de facto as suas intenções. Mas neste momento, tanto os colegas do CERNIC, assim como os colegas da setorização aqui ao nível do distrito, estão a fazer o trabalho no sentido de verificar de perto e de forma mais aprofundada de quem são de facto os autores deste crime. Suspeita-se que os malfeitores estejam ligados aos ataques protagonizados por insurgentes que têm vindo a semear dor e luto na província de Cabo Delgado. Face à situação e suspeitas, o comandante provincial da PRM em Nampula, que dirige a equipa multissetorial, disse que o trabalho de investigação levado a cabo pela corporação é que vai ditar a realidade dos fatos. Neste momento só podem ser mais ou menos algumas especulações, tendo em conta aquela situação também que ocorre em Cabo Delgado. O modus operandi tem quase sido idêntico, de incendiar residências de um ponto para outro, quase em simultâneo. Mas não temos uma informação, um indício que de facto nos possa elucidar de que trata-se de um crime igual àquele que ocorre em Cabo Delgado, ou são insurgentes que operam também em Cabo Delgado, que deram saltado para a nossa província. O mais estranho é que as 9 casas foram queimadas, tanto uma de uma distância em relação à outra. O normal seriam 9 casas todas juntas, mas isto tudo indica que é o foco posto. Os malfeitores foram queimando aqui, foram queimando lá e acolá, e num total de 9 casas que foram sinistradas. Enquanto decorrem os trabalhos de investigação, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC em Nampula, apoia as vítimas do incidente. E nós vamos complementar aquilo que falta e da constatação no terreno. Achamos que para aquelas famílias que perderam completamente as suas casas e seus bens, vamos completar com kits familiares e também kits de cozinha, bem como alguma roupa. Isso para ver se as famílias rapidamente possam se recuperar. E vamos incluir também o kit alimentar para pelo menos 30 dias. Abudo Ismael e Alberto Francisco, TVM, Munapo. Marrupa celebra o 48º aniversário de elevação à categoria de vila, com olhos postos nas ações de prevenção do novo coronavírus. Ainda assim, munícipes e líderes religiosos destacam a expansão da rede de energia elétrica e abastecimento de água na região como grandes conquistas. Marrupa foi elevada à categoria de vila a 2 de maio de 1972. Este sábado completou 48 anos de ostentação da categoria sob fortes medidas e desafios de prevenção da pandemia da Covid-19. Devemos obedecer às medidas de prevenção desta pandemia que assola o mundo, ceifando vidas humanas. Munícipes e líderes religiosos dizem-se desafiados pelo novo coronavírus e associam-se aos esforços da idilidade para a prevenção da pandemia mundial. Rezar para que todos envolvidos para combater esse coronavírus. Marrupa celebra o 48º aniversário de elevação à categoria de vila, numa altura em que a região acaba de melhorar e expandir a energia elétrica e o abastecimento de água potável. Nas celebrações do aniversário da vila de Marrupa, o gabinete da esposa do edil ofereceu enxoval ao primeiro bebê nascido na maternidade local. É do sexo masculino, nasceu com mais de 3 kg de peso de um parto à cesariana. É uma paciente que foi transferida de Maua porque tinha altura superior e havia uma desproporção cefalopélvica, não estava a conseguir tirar o bebê. Eu estou feliz, estou muito agradecida. Temos que aconselhar as nossas crianças a se precaverem do coronavírus. A Vila Municipal de Marrupa, em Niassa, conta com 13 bairros, habitados por mais de 33 mil pessoas. Felipe Germano e Helder da Conceição, Televisão de Moçambique, Marrupa. Primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, com dias contados como chefe do governo. Thabane é acusado de ser mentor do assassinato da ex-esposa Lipolelo Thabane. Informação tornada pública este sábado pela Justiça do Lesoto e pelos mediadores sul-africanos
dá conta que o primeiro-ministro Thomas Thabane, de 80 anos, poderá deixar o cargo nos próximos dias. Thabane e a esposa Maeshaya são acusados de ser mentores do assassinato da ex-esposa Lipolelo Thabane, a 14 de junho de 2017, 2 dias antes da tomada de posse de Thomas Thabane ao cargo de primeiro-ministro. Apesar da polícia ter acusado formalmente Maeshaya a 5 de fevereiro último, o casal Thabane nega as acusações. O governante Suto pretende manter-se no poder até junho, uma decisão, entretanto, contestada pelo próprio partido do primeiro-ministro e pela oposição. Terça-feira última, o Senado aprovou um projeto-lei que impede Thabane de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições no caso de perda de voto de confiança. O referido projeto carece de uma emenda do rei Letsie III. Caso a proposta seja aprovada, o primeiro-ministro não terá outra opção senão deixar o cargo. A instabilidade política tem sido frequente no Lesoto. Independente há 54 anos, o reino do Lesoto, geograficamente cercado pela África do Sul, já sofreu 3 golpes de Estado. E hoje é um dia particularmente emotivo. Numa mesma data comemoramos dias importantes, digo 2 eventos importantes. Um evento é geral, o outro é particular, especificamente para a comunicação social, mais para jornalistas. O geral é que hoje é o dia do nosso embrião, da nossa gênese, da nossa mãe, daquelas que delas brotamos. Mães, um feliz dia, obrigado pelo vosso esforço para conosco, vossos filhos. Aproveitamos a ocasião para pedir desculpas por às vezes não sermos os melhores filhos, mas vós sois para nós melhores mães. Já o evento particular é que hoje também é dia da liberdade de imprensa. Já dizia Albert Camus, escritor e jornalista franco-argelino, uma imprensa livre pode ser excelente ou péssima, mas sem liberdade, certamente a imprensa será péssima. Até amanhã às 13, não deixe de ver a seguir os impactos nefastos da Covid-19 na ilha de Moçambique, aqui na televisão de Moçambique, para ver em especial informação. Ilha de Moçambique é uma cidade... Até amanhã às 13.